Fala, meu povo, e aí? Vamos dialogar hoje sobre helenismo, né, na filosofia, ou as correntes filosóficas que surgem dentro desse contexto histórico super importante, né? Antes de mais nada, gente, assim, mania de historiador, né, e dialogando sempre com filosofia, eu fico muito preocupado em contextualizar o momento histórico pelo qual, né, essas correntes elas estão situadas. E aí, nesse contexto, a gente está vivendo justamente aquele processo em que Alexandre o Grande, né, teve a famosa expansão do território, né? Enfim, macedônio, do Império Macedônio, a conquista do pai dele próprio da Grécia Antiga, né? Aí o filme ilustrando Alexandre. Alexandre, inclusive, gente, que foi ali, né, educado do ponto de vista do conhecimento, né, da episteme, por ninguém menos do que Aristóteles, pessoal. Olha só, Aristóteles foi o nome, né, foi o filósofo que foi até a Macedônia para educar Alexandre e quem vivia ali com ele, obviamente. Mas Alexandre vai crescer escutando todos os ensinamentos, né, do Aristóteles, vai tomar compreensão da filosofia, da mitologia, do que é ser grego. Os macedônios, né, tinham essa relação. Eles, nas falas do Alexandre, eles se consideravam um heleno, né, um grego, portanto. Lembrando que Heleno, Hélade, era como os gregos se chamavam, né? Essa coisa de dizer grego, Grécia, vem lá do latim e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem essa coisa do helenismo, do amor que Alexandre vai desenvolver, do apego que Alexandre vai desenvolver, né? Pela Grécia Antiga, pela filosofia, pela cosmovisão, pela cultura grega. E aí é curioso a gente pensar a partir de alguns parâmetros, porque Alexandre vai começar, olha só, a desenvolver ainda pequeno o anseio, o desejo de conhecer o Oriente, de dominar o Oriente, aquela história que vocês vão estudar muito bem em história, né? Agora, a grande questão é que Alexandre tinha o sonho de chegar às Índias. E esse aí é o mapa, né? Alexandre vai até as fronteiras das Índias, e isso faz com que ele leve o pensamento grego para muitas partes do mundo, né? Os debates que ele já tinha tido na infância ali com Aristóteles são bem interessantes, né? Do desejo. Aristóteles meio que rechaçava de algum modo esse sonho de chegar à Índia. Aristóteles que enaltecia muito a Grécia e tudo mais. Os gregos, pessoal, viam os demais povos como bárbaros, vocês sabem disso, né? Povos ali bem inferiores ao que os gregos, né? É a coisa de uma certa arrogância ali de um etnocentrismo grego à época, né? O fato é que Alexandre vai crescer assim, com esse sonho, com esse desejo, e ele vai desenvolver, ele vai conquistar vários povos e vários territórios. O curioso é que a partir desse contato, olha só, isso é importante, a partir desse contato com diversos povos, a gente vai ter aí uma grande miscigenação de povos e de culturas também, né? Por quê? Porque a gente vai ter né, a transmissão da cultura helena, né? Da cultura grega, justamente com o processo de assimilação de muitos valores, de muitos pensamentos de outros povos e saberes. Então, por exemplo, os babilônios, né, vão dar, né, vão construir assim uma série de percepções, vão legar para os gregos a conhecimentos astronômicos, não só os mesopotâmicos, os babilônios, mas a gente pode colocar aí os egípcios, os persas, enfim, uma infinidade de povos e culturas que vão acabar, né, se imbricando com a cultura grega, e esse processo de simbiose aí, esse processo, né, de mistura, vai ser fundamental, por quê? Porque isso vai construir uma nova percepção, vai desenvolver, vai influenciar uma série de novas abordagens filosóficas ali nesse período do helenismo. A gente tem, pessoal, numa lógica cronológica da filosofia, o período pré-socrático, né, que nós já vimos lá em sala de aula até, a gente vai retomar esses aspectos. A gente tem também o período, enfim, clássico da filosofia, com Sócrates, Platão, Aristóteles, e a gente está tendo agora um período posterior, que é o período do helenismo, da expansão da cultura grega e a fusão, né, com outros elementos culturais de outros povos e tudo mais. Bem, dentro do helenismo, eu tenho aí quatro grandes correntes filosóficas para trabalhar hoje. A gente ainda vai trabalhar algumas questões importantes envolvendo ali a Alexandria e tal, mas hoje a gente vai trabalhar em cima de quatro correntes filosóficas. Bem, essas correntes filosóficas, elas discordavam em alguns aspectos, mas existe uma valoração, existe uma grande busca por trás da construção das percepções, né, do sentido que estava sendo dado por esses pensadores.
E qual é esse sentido? Que é a busca justamente pela imperturbabilidade da alma. A alma, ela não deve ser perturbada. A ideia, né, de você atingir a paz que a alma tanto almeja está atrelada a um conceito grego chamado de ataraxia, né? Ataraxia é a paz, é a imperturbabilidade da alma. É quando a gente atinge um estado de relação com o nosso ser e com o mundo exterior, né, que causa, que cria, que gesta ali uma calma, uma paz para o indivíduo, né, construir a sua felicidade. Isso é a ataraxia. E aí, a partir disso, a gente vai ver como o epicurismo, o estoicismo, o cinismo e o ceticismo se debruçaram sobre essas percepções. Vamos lá. Primeiro com o epicurismo, gente. Epicuro de Samos, né, que vai viver ali no século IV e no século III a.C., ele vai partir de um pressuposto que, olha só, né, o que causa dor e sofrimento à alma, né, são justamente a ansiedade pelo desejo, é a ansiedade para que os meus anseios e desejos sejam saciados. E aí, para que minha alma fique, né, ali inabalável, para que eu tenha uma paz de espírito de alma, eu preciso justamente, né, dar vazão, escutar esses anseios, esses desejos e saciá-los. Então, gozar dos prazeres é fundamental para que a minha alma esteja em paz. Agora, acima de tudo, isso não significa dizer, tá? Não caiam num conto que muita gente cai da percepção do hedonismo, né? O hedonismo tosco, essa busca pelo prazer desenfreado, que é bem característica do contexto atual que nós vivemos, né? As pessoas vivendo entregues a uma busca incessante de ninguém sabe ao certo porquê, o que é que elas querem, né? Então elas vão buscar o prazer, essa coisa toda, né? Essa busca por saciar um prazer que é, né, enfim, e que do ponto de vista filosófico só cria mais dor. Por que, estima? Porque vai produzir vício. Não é saciar a vontade, construir a ataraxia a partir do saciar dos meus desejos, não é transformar meu corpo em algo, né, extremamente viciado em um desejo. O vício é o oposto da virtude. Ora, nesse sentido, quando eu digo para vocês que o meu corpo ele precisa ter os seus desejos saciados, então quando eu estou com fome eu preciso me alimentar, quando eu estou com sede eu preciso beber água, quando eu estou cansado eu preciso descansar, isso tudo envolve a moderação. Se eu descanso demais, se eu deito demais, eu tenho uma preguiça. Eu não estou saciando aí o meu desejo. Eu estou, na verdade, viciando o meu corpo. Compreende? Então, quando Epicuro diz que nosso corpo, que nossa vida depende de saciar os nossos desejos para alcançarmos a ataraxia, ele não está defendendo que todo mundo deve buscar incessantemente esse desejo, esse prazer. Isso, na verdade, são indivíduos que, né, vão ali estar procurando algo que jamais vão encontrar. Bem, outra coisa que é fundamental no pensamento de Epicuro é o desprezo que ele dá, né, aos prazeres ligados à honra, à riqueza e ao poder. Esses desejos, o poder, o desejo do poder, da riqueza, só produz mais sofrimento, porque são desejos insaciáveis. Quando eu estou com fome e me alimento, eu estou saciado após a refeição. A riqueza não, o poder não, a busca pela honra, o ego, né? A vaidade, são valores aí que acabam viciando os indivíduos e não traz de modo algum ataraxia, paz para as suas almas. Pelo contrário, traz cada vez mais sofrimento. Bem, isso é o pensamento epicurista. Do outro lado, para outras questões que envolvem o epicurismo, né, a gente tem aí percepções muito interessantes. O Epicuro também, por exemplo, defendia a amizade como sendo ali um dos bens sublimes que os indivíduos deveriam alcançar, que deveriam buscar, e a amizade estaria dentro dessa capacidade, né, de você saciar o teu espírito, a tua alma com vários prazeres. A amizade, ela consegue aí, né, deixar construir uma relação de ataraxia também para a alma. E aí, quando a gente pensa, tá, a gente deve buscar o prazer e tudo mais, e as questões transcendentais, ou ainda as questões que envolvem o grande mistério, o grande dilema da humanidade, que é a morte, né? Como é que a gente lida com a morte em Epicuro? Epicuro vai partir de um pressuposto que a morte, gente, ela não tem nenhum significado para nós. Por quê? Porque nós não sabemos o que é morrer. E por mais que a gente possa falar da morte, a gente não tem a capacidade de falar a partir de uma legitimidade e de senti-la, né?
de modo que nenhum indivíduo que nós conhecemos teve a experiência da morte. E os mortos não podem voltar, a não ser a partir de algumas óticas religiosas, né? Tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o Epicuro vai dizer: nós não podemos conversar com os mortos para falar sobre a experiência da morte. A morte é algo distante, ela não faz parte do nosso domínio enquanto indivíduo. Ora, por que se preocupar sobre algo do qual nós não podemos experienciar e refletir sobre? A morte é algo, enfim, que está muito distante da vida. Ah, não, estima, mas toda vida vai acabar tendo morte. Mas, mesmo nessa perspectiva, a vida seria o oposto da morte, né? Tudo existe a partir do seu contrário. A gente só pensa num dia a partir da noite. A felicidade só existe a partir da tristeza também. Assim como o bom também tem que ter o referencial do mal. Ou seja, a gente sempre precisa de um contrário, né, para referenciar. Só que Epicuro diz que neste momento, neste estágio, a gente está imbuído da vida, estamos do lado da vida. E aí, portanto, a gente deve se preocupar tão somente com ela. Se preocupar com a morte é trazer mais imperturbabilidade para a alma, é deixar a alma, né, dolorosa. Então a gente tem que viver e saciar os nossos prazeres, né, dar calma para o nosso corpo, para que a nossa alma esteja em paz. Ora, a morte fica para depois, fica para quando a gente de fato experienciá-la, porque a gente não sabe o que ela significa em si. A gente sabe o que ela significa no sentido de término, né, de fim ali das experiências vivas, né, do todo o planeta, mas acima de tudo a gente não consegue dar conta de explicar a morte a partir da nossa própria experiência. Então não faz sentido, né? O medo da morte é um grande equívoco, né? Como eu coloquei aí, não há vantagem a partir de Epicuro de viver, e isso é muito interessante, né? Aí é um outro parâmetro, né? Para a gente não confundir. E aí ele vai falar o seguinte: e mesmo assim, se a gente pudesse compreender a morte e dominá-la a tal ponto de evitá-la, isso seria um caos. Epicuro, minha gente, ele não curte muito a ideia de viver eternamente. A eternidade em Epicuro é algo extremamente caótico. Bem, tem até uma conversa, uma anedota, acho que eu já falei para vocês, de que um Deus chegou certa vez para conversar com um ser humano e disse: por quê? Né? Qual é a tua inveja? O que é que tu invejas enquanto o meu ser? E aí ele vai dizer, perdão, o ser humano, né, pergunta não, Vitor, olha, a confusão total. O Deus pergunta para o ser humano, né? O que é que tu invejas aqui entre os deuses? E aí o ser humano diz: a imortalidade, obviamente. A imortalidade me causa uma certa. Me desperta um desejo para ser um Deus e tal. E aí, quando o humano pergunta, né, ao Deus, faz a mesma pergunta, o Deus, olha, o que eu invejo em vocês é a mortalidade, porque qualquer momento pode ser o último. A ideia de ser eterno, nesse caso, incomoda Epicuro. Vocês querem ser eternos, pessoal? Viver eternamente? Né? Esse é um desejo de muitos. Muitos buscam, inclusive, a partir de aspirações religiosas, né? Essa percepção da eternidade, de ser eterno. Vocês querem ser eternos? Né? A eternidade é algo que toca a tua alma. Isso é uma reflexão importante, tá? Bem, vamos lá. Uma outra percepção que se contrapõe ao epicurismo é o estoicismo. O estoicismo, definido ali por Zenão de Sítio, né, pregava justamente que a atarexia, né, que a nossa calma, a nossa imperturbabilidade da alma seria atingida justamente, né, quando a gente não mais depender das paixões. As paixões causam sofrimentos. Nós escutarmos o tempo todo os nossos desejos e vontades e, né, saciá-las provoca cada vez mais um desejo para querer mais. A paixão provoca uma dependência, uma tutela. A paixão nos tutela, nos controla, né, nos aflige, nos torna aí seres humanos extremamente frágeis diante delas. Ora, não é o prazer nesse sentido, a partir do Zenão, que traria um bem para a nossa alma. Pelo contrário, né, é a ideia de você justamente negar esses prazeres e, né, viver conforme a natureza quis, né, quer que nós vivamos. Bem, essa percepção do estoica, eu coloquei Deus aí, mas não é bem Deus, mas o Zenão, né, os estoicos partem da premissa de que há uma reverberação divina no todo e a natureza também, né, nos impõe esse divino. Ora, ser divino nesse caso é corresponder ao que a natureza quer que nós sejamos. E não é
ser paixão. Pelo contrário, a paixão retira a nossa essência, né? Ela incapacita nós de sermos aquilo pelo qual nós fomos, né? Nós existimos. Nós existimos para corroborar, para, né, andar conforme a natureza. E quando a gente começa a escutar as paixões e começamos, né, a dar lugar e bola para essas paixões, a gente vai sofrer, a gente vai se distanciar. Então, a filosofia estoica, ela é mais, né, nessa questão ascética, né? Ela nega mais essa coisa do prazer, do hedonismo, do que o epicurismo. Lembrando, gente, que o hedonismo, quando eu falo assim, eu não estou falando do hedonismo do que a gente vive, né? Sujeitos ali, enfim, achando que o prazer, que a noite é a última, cada noite. Não é esse prazer, tá, gente? Tudo tem a ver com a moderação. A moderação é um valor muito importante entre os gregos. Então, Epicuro parte do pressuposto do saciar o prazer. Já os estoicos, não. Os estoicos partem de uma premissa, né, de você ali negar essas paixões. O nome estoico vem de estoar, né, gente? Estoa, que no grego significa essas colunas que se sustentavam os prédios e que eles viviam por ali. O Zenão vivia em Atenas, mas não era cidadão ateniense. E aí vocês sabem, né? Só podia participar das águas, de alguns espaços, quem era cidadão. Então ele vivia aí por essas colunas, conversando com pessoas, né, com filósofos que se vinculavam a essa corrente do pensamento aí, o estoicismo. O ceticismo é uma outra corrente que surge nesse cenário. E é muito interessante porque o Pirro de Élida, né, que vive durante o Império Macedônio, olha só que coisa curiosa, gente. O Pirro vai andar, vai viver com Alexandre, assim. Alexandre vai conquistando impérios e ele vai seguindo as conquistas. Mas ele não ia como um soldado necessariamente, como um general necessariamente, ele ia como um pensador. Ele pegava valores culturais desses povos distintos e começava a confrontá-los, né? Ele começava a ver o que era verdade, o que era errado, o que era falso, o que era, né, um desvio moral em cultura e por cultura. Ele conversava com as pessoas, dialogava e ele fazia a partir de um processo ali quase que de etnografia, porque ele suspendia a sua moral, ele suspendia o seu julgamento, os seus valores, as suas certezas e começava a pregar não, né? A escutar esses povos diferentes assim. E ao fazer isso, olha que coisa interessante. Ele vai partir de um pressuposto de que a verdade ela vai depender de cada povo. Então, assim, o que é ser cético? Né? É justamente você buscar compreender de que o que é certo e o que é errado depende muito do ponto de fala, do ponto, né, do espaço geográfico do qual é narrado esse valor, essa ideia. Então, é muito interessante isso, como ele pega valores culturais diferentes. Olha, isso aqui é totalmente certo em uma cultura, isso aqui é totalmente. Essa mesma coisa é totalmente errada em outra cultura. E o que é certo nessa cultura é errado na outra. Ora, ao fazer isso, ele vai dizer: se nós radicalizarmos essa possibilidade de suspendermos os juízos, nós vamos chegar a uma conclusão: que essa coisa de buscar a verdade, né, o que é certo e o que é errado, é tudo muito relativo, né? Vai depender de. Isso é quase que um movimento antropológico. Pirro começa a inaugurar ali o que os antropólogos vão fazer no mundo contemporâneo, que é justamente você ter ali a capacidade e a honestidade de chegar em grupos que não possuem os seus valores culturais e criar ali uma relação de respeito, né, de ética, uma relação de observação participante, de integrar aquele grupo para saber como é que eles vivem, né, o que é que eles fazem, como eles fazem, por que eles fazem, dentro de um panorama de respeito, ciente de que aquela produção cultural é muito diferente da minha, mas eu sei também que se eu nascesse ali, muitos dos valores que eu estou observando como estranhos seriam normal. Então, o que é errado e o que é certo, a partir do ceticismo, vai depender muito. Isso é muito interessante. Agora, vocês só podem conseguir fazer isso se vocês fizerem a suspensão do juízo de vocês. Isso é muito, muito caro. A gente fez até um debate na primeira aula que a gente fez, lembra? Sobre a questão de alguns povos que praticam rituais bem diferentes do nosso e qual deveria ser o papel do Estado diante desse tipo de cenário. A época, né, aí a epoquese, no grego, significa justamente a gente suspender o juízo para observar, né? Não é a época, não do período que antecede a Primeira Guerra, a Belle Époque, não, tá? Bem, vamos lá. Então, ele conclui a partir dessa percepção aí. Fica impossível quase distinguir entre o verdadeiro do falso. E outra coisa
Qual é o sentido da gente passar a vida buscando verdades que não tem como ser, enfim, concluídas? Então, tem debates para os céticos que são impossíveis de chegar a uma conclusão. Ora, se é impossível, por que fazê-lo? Isso só vai trazer imperturbabilidade à alma. Então, a ideia de você ter a ataraxia é justamente também você compreender que tem verdades ali que são que não possuem nenhuma capacidade de serem descobertas, né? Para que buscar essas verdades? Se as verdades elas são coisas extremamente complexas e relativas, dependendo do plano cultural. Então, o Pirro, nesse sentido, ele contrapõe esses valores aí distintos. Por último, e não menos importante, e talvez o mais impressionante, seja esse homem aí. Todo mundo assiste Chaves, né, pessoal? A ideia de viver lá no barril e tal. Vocês sabem que essa ideia de viver no barril, desse ser que vive no barril, não é só no Chaves que acontece, não. A gente tem o famoso Diógenes. Diógenes, pessoal, é uma figura icônica. Ele vivia na Grécia Antiga, era um homem que vai construir uma percepção extremamente crítica acerca dos valores morais, das convenções, do que é certo. Diógenes, pessoal, fazia, né? O pessoal dizia necessidades básicas ali na rua, se alimentava do que as pessoas davam, vivia com uma espécie de lanterna, né? Procurando em Atenas, e ele saía dizendo assim na Ágora: eu estou procurando um homem honesto, eu quero um homem honesto. O que é que ele está fazendo com isso, né? Ele está buscando justamente uma crítica enorme àquela sociedade que tinha padrões, estereótipos, valores, que na verdade são construções morais que nós passamos a vida buscando, né, conseguir, né, a gente busca conseguir, é o tempo todo, a gente quer isso, quer aquilo, mas quando na verdade nossa alma não queria isso não. A gente passa a querer a partir de valores externos, né? A questão dos padrões morais, dos valores que são construídos socialmente, que as pessoas passam a acreditar como verdades, mas que na verdade são hipocrisias, são coisas, né, que na verdade só trazem sofrimento, questões que trazem muito mais sofrimento e dor do que paz e sossego para a alma. Então as pessoas passam uma vida buscando algumas coisas que elas não vão ter acesso. Né? Que a felicidade não diz respeito a essa busca. E aí, gente, eu poderia falar várias questões, eu não vou aqui me alongar nessa videoaula. Eu queria, inclusive, que a gente comentasse. Quem chegou até o final dessa aula, eu queria que vocês botassem no grupo lá agora, né? Quais são os valores que vocês acham que são convenções sociais construídas, que os indivíduos passam a vida toda querendo, mas que, na verdade, são construções morais, sociais tão desprezíveis que não dizem nenhum respeito ao que seria de fato algo necessário à humanidade. Qual é? Pensa aí no valor. Coloca lá no grupo agora, se tu chegou até o final, né? E aí, gente, tem várias histórias acerca dos cínicos. Os cínicos, né? Diógenes é o principal nome dos cínicos. Desprezavam a riqueza, o poder, a honra, as convenções. Fizeram uma grande besteira, né? O que eu diria é que os cínicos tinham um gosto de viver. Lembro daquela música do Los Hermanos, né? O do Vencedor. Olha lá quem vem do lado oposto e vem sem gosto de viver, né? Olha, sem gosto de viver. Olha lá que os bravos são, né? Escravos são e salvos de sofrer. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu diria que Diógenes tinha gosto de viver e observava aqueles homens querendo falar bonito, querendo riqueza, querendo poder, querendo sucesso, querendo a fama. Isso aí não traz nada, só traz sofrimento, né? Hipócritas, né? Seres humanos hipócritas e tudo mais. Tem uma história muito curiosa que Alexandre, né? Repito, Alexandre era o principal nome ali da época, enquanto império, né? Imperador. E Alexandre chegou em Atenas e eles disseram assim para ele: Alexandre, tem um homem aí que despreza qualquer riqueza e tal, que vive. Eu vou conhecer esse homem. É Alexandre pede para ir até ele, né? Aí levam Alexandre lá pro barril dele, pro tonel que ele morava. Aí chega lá, tá Diógenes tomando banho de sol, pegando a vitamina D. Aí a história conta, né, que Alexandre quer dizer que você não quer nada, que você vive aí jogado. Eu quero que você me diga aí, o que é que você quer? Qualquer coisa. Eu sou o imperador, eu posso lhe dar qualquer coisa. É só você me dizer. Diga o que é que você quer. Riquezas, né? Fama, luxo. Diga qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sou o imperador aqui. Aí o Diógenes diz, né? Eu acho que talvez o Diógenes
não tenha dito a expressão que eu vou colocar, porque era o imperador, mas de todo modo, eu vou dizer o que ele falou ao final. Mas eu acho que o Diógenes deve ter pensado, né? Ô homem de arrogância, né? Ô homem pedante, desce desse pedestal porque é imperador, porque ganhou coroas, porque ganhou, né, a conquista de povos, achar que pode determinar o que é que pode transformar no ser humano, o que é que pode fazer de um ser humano feliz. Deixa da tua arrogância, sai desse pedestal que não te pertence. Mas no final das contas, o que Diógenes acabou dizendo para ele, e isso tem a ver, né? A petulância ali de Alexandre, ele vai dizer assim, ó, ô Alexandre, pelo amor de Deus, a única coisa que eu quero é que você saia da frente, eu quero o sol, né? O sol aqui, os raios solares, né, estão batendo aqui, isso é o que importa para mim neste momento. Ou seja, né, quem és tu, Alexandre, diante do sol? Quem és tu diante da existência? Quem és tu diante da complexidade da vida, da natureza, do mundo, da existência, né, da ontologia? Sai da frente do sol, deixa da tua arrogância, né? Alexandre chegava a dizer que ele era um homem, era um dos poucos homens ali que Alexandre tinha respeito, Diógenes, mas tem essa história bem simbólica acerca do cinismo. Bem, gente, mas temos mais coisas para conversar. A gente vai continuar batendo papo na próxima semana. Vamos ver mais correntes filosóficas. E hoje tem aí um banco com várias questões, desde os pré-socráticos, que foi a primeira nossa aula, até aqui hoje, até o helenismo. Vamos lá, exercitar. Vamos que vamos. Um beijo no coração de vocês, meu povo.